Bom dia. Era de Napoleão, governo napoleônico, tá? O governo napoleônico que inicia no final do século XVIII aí, coloca em ascensão Napoleão Bonaparte a partir dos 18 brumários, tá? Lá no período em que acontece o diretório na Revolução Francesa. Então, quando é que ele entra? A partir do momento em que é a rivalidade dos partidos políticos jacobinos e girondinos, tá? Ainda tinha o partido da planície. Então, inicia-se ali no período do Terror. Em 1792, os jacobinos, liderados por Marat, Robespierre e Danton, assumiu o poder. A monarquia foi abolida. Nos casos aí são Marat, Danton e Robespierre são jacobinos, né? Eles eram chamados de sans-culottes, que era a classe mais pobre entre aí o terceiro estado na questão da Revolução Industrial. Era a burguesia mais pobre. E o rei foi condenado à morte na guilhotina, casa família ali de Luís VIII, né? Luís XIV. Ocorre execuções em massa e a perseguição dos nobres. Período caracterizado como período de terror vai de 1793 a 1794, quando há grandes execuções, né? É chamada assim porque a praça fica tomada por essas execuções, né? Então, qualquer pessoa que ia contra as ideias dos partidos políticos, principalmente jacobinos, eram levados à guilhotina. Então, o terror, alguns revolucionários foram acusados de traição e foram executados também, incluindo o próprio Robespierre, tá? A ditadura jacobina empreendeu novas medidas, entre elas o confisco de bens rurais que foram entregues aos camponeses. Então, tentaram uma reforma agrária, confisco, do clero, das propriedades provindas do clero, e a escola pública e gratuita. Aí começa, a partir desse momento, a ideia de escola pública e gratuita nesse período, tá? Então, vem aí Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele é um general da época, então ele vai à ascensão no período em que acontece a Revolução dos 18 Brumários, tá? Com a ascensão do diretório, então fica 3 generais comandando aí, um triunvirato e logo após isso, Napoleão Bonaparte se torna imperador único da Revolução, logo após a Revolução Francesa, tá? Então, em 1799, os jacobinos foram derrubados pelos girondinos, que é a classe da burguesia mais alta aí dentro da Revolução Francesa, né? Liderados por um jovem general do exército francês, que era chamada de velha guarda, né? Napoleão Bonaparte. Napoleão era um descendente de italiano, né? Natural da ilha de Córcega. Aos 26 anos, assumiu como general o comando da campanha contra Sardenha e Áustria. Em 1798, liderou o exército francês no Egito, pondo em risco os domínios coloniais ingleses. Retornou à França em 1799 e aliou-se à conspiração que derrubou o governo do Diretório, última etapa do terror. Nos 4 seguintes anos, estabeleceu um novo código de leis, o Código Napoleônico. Coloca ele aí como
rei absoluto. Esse código, o ideal do código napoleônico era que deveria ser um governo liberal e que se expandisse, né, principalmente contra os domínios ingleses, porque na realidade a Inglaterra na época era a líder absoluta do empreendimento industrial. Então, a Inglaterra queria ir contra isso, né? Então, todo país que não fosse, que não aceitasse a ascensão de Napoleão ao poder seria perseguido. Isso foi chamado de bloqueio continental. Portugal foi um dos países que entrou no bloqueio continental por não aceitar o poder único de Napoleão Bonaparte dentro da França nesse período, tá? Em 1804, Napoleão fez-se coroado imperador da França. Sob a sua liderança, a França tornou-se o país mais poderoso da Europa, derrotou os austríacos ocupou Viena e conseguiu uma brilhante vitória contra as tropas austríacas na Batalha de Austerlitz, em 1805. Realizações que Napoleão fez. Ele centralizou o seu poder administrativo, né? Começou a um poder absolutista, que era um dos ideais provindos da Revolução Francesa, que era contra o autoritarismo monárquico, tá? Criação do Banco da França em 1808 para controle e emissão de moeda, construção de obras públicas, fortalecimento do comércio e da indústria foi um dos ideais de Napoleão Bonaparte, além da Revolução, né? Criação da escola pública, uma escola laica, bem como um país laico, aceitação também da Igreja Católica como religião, né, que foi desvencilhado naquele período que houve a Revolução Francesa. Ele, muito esperto, houve um vínculo com a Igreja Católica novamente, né? Então era bem respeitável, foi bem respeitado e aceitado, principalmente pela alta burguesia, né? Pelo primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, tá? Reorganização do ensino público francês, que visava a formação de cidadãos ideais. Qual que era o cidadão ideal? Aquele que lutasse pelo nacionalismo do país. Só haveria um país justo, democrático e forte, né, e totalitário, se todos os cidadãos tivessem uma orientação moral e cívica, no caso, uma orientação nacionalista e totalitarista, de ideais da cultura, do poder francês e do amor à pátria. Isso era o ideal de Napoleão Bonaparte. Que pudessem lutar, seriam preparados como uma escola militar, para que pudessem lutar, se necessário, pelo seu país, tá? A elaboração de novos códigos jurídicos, né? Acordos com a Igreja Católica, que passou a ser instrumento político, fortalecimento dos órgãos policiais, censura à imprensa. Então, todo aquele que ia contra o governo dele era censurado. Isso é de praxe em qualquer poder absolutista, tá? Bom, o que foi o bloqueio continental? Eu já acabei de falar, tá? Vamos só dar uma lida aqui. Napoleão foi derrotado na Batalha Trafalgar, em 1805. Trafalgar, em 1805, pela frota inglesa comandada pelo almirante Nelson. Sua resposta foi o bloqueio continental, que tinha o objetivo de interromper o comércio entre a Inglaterra e seus aliados na Europa. Em 1806, a dissolução do Sacro Império Romano consolidou o poder de Napoleão na Europa, mas as dificuldades de manter o bloqueio continental e o fracasso da invasão da Rússia colocaram o Império Napoleônico em uma situação difícil. Em 1814, Napoleão foi forçado a abdicar o poder, né? Exilou-se na ilha de Elba, fez uma tentativa
de retornar ao poder na chamada campanha dos 100 dias, né? Ele foge da Ilha de Elba e retoma o poder, né? Mas foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. Ali forma-se uma aliança entre Rússia, Prússia e Inglaterra, Bélgica para a derrubada de Napoleão Bonaparte totalmente, tá? E em 1805 foi novamente exilado, dessa vez na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Napoleão é considerado um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. Tanto que a maioria dos filmes, desenhos, mostra Napoleão Bonaparte, que é um orgulho para a França, tá? Então, o que é a característica do esquerda e direita? Porque hoje fica falando socialismo, esquerda, capitalismo, direita, né? Ou poderes centrais, direita, centralista, direita, extrema-direita e esquerda. Qual é a ideia primordial? Vem ali da Revolução Francesa ao sentar dentro do parlamento. Então, os girondinos sentavam-se. Quem eram os girondinos? A classe mais alta, né, a burguesia, dentro do terceiro estado, ao lado direito do parlamento francês, enquanto os jacobinos ficavam à esquerda. Então, essa ideia de socialismo e capitalismo veio depois, erroneamente, mas dentro da ideia de esquerda e direita é isso aqui, tá? Daí surgiram as expressões direita para designar os partidos políticos com conservadores e esquerda para os radicais, empregadas até hoje, os dias de hoje, mas os radicais hoje são chamados de socialistas. Na época, os dois eram burgueses, idealizavam sim a reforma agrária e principalmente um governo liberal, mas capitalista, não vinha com ideias socialistas, não, tá? Democrático, república, capitalista. Era o ideal dos dois, porque tanto foi a ascensão do terceiro estado, tanto os gerondinos como os jacobinos tinham ideais capitalistas, tá? Então, é isso aí a introdução. Então, o que foi o terror? Foi o período da Revolução em que a Convenção governou de forma ditatorial, houve violenta perseguição aos girondinos, com a morte de muitos deles. Além, no caso, ainda aconteceu de morrer um dos líderes, né, Robespierre, na guilhotina, além de nobres e da rainha Maria Antonieta, que é a esposa, né, de Luís XIV, né? Como se terminou o período do terror na França? Em 27 de julho de 1794, o Nove Temidor, né, segundo o novo calendário. Robespierre foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Os girondinos retornaram ao poder, elaboraram uma nova constituição e instalaram um governo chamado de diretório, porque a Revolução Francesa veio por etapas, né? Monarquia constitucional, Assembleia Constituinte, e aí veio o diretório, né? O que foi o diretório dentro da Revolução Francesa? O final que eleva Napoleão Bonaparte. Em 1795 foi promulgada outra Constituição, instalado um novo governo, o diretório foi mantido o regime republicano, mas aboliram-se as instituições criadas no período anterior. O poder executivo foi dado a 5 diretórios escolhidos por uma assembleia eleita por voto censitário. O voto censitário é aquele principalmente votado por gente maior de idade, no caso a partir dos 18 anos, né? E no caso aqui seria pela classe mais alta, principalmente pelos jacobinos e girondinos, né? No caso, quem ganhasse aí o poder, no caso foram os jacobinos. A alta burguesia que dominava o diretório tratou de defender seus interesses, sufocando as oposições internas. Nessa época, a França enfrentava a primeira coligação. Então, a alta burguesia aí são os girondinos, né? Consolidando a formação, e os jacobinos são os sans-culottes, tá? Formada pela Inglaterra e seus aliados. Na guerra destacou-se o general Napoleão Bonaparte, né?
Bonaparte, que derrotou a Itália, assinou a paz com a Áustria e dirigiu-se à campanha do Egito contra os ingleses. Napoleão foi chamado de volta à França por alguns políticos do Diretório. Retirou-se secretamente do Egito e no dia 18 Brumário, no caso 9 de novembro, que é Brumário, chama Brumário, tá? Um calendário diferenciado, que o calendário francês naquela época era um calendário juliano, igual acontece em outros países na Europa nesse período, de 1799, deu um golpe de Estado, instalando na França um governo chamado consulado, que é a primeira fase do governo da era napoleônica, tá? A Revolução Francesa chega ao fim. O que foi o Diretório? Quais eram as suas características? Foi o governo instalado na França em 1795, foi mantido o regime republicano, mas aboliram-se as instituições criadas no período anterior. O poder executivo foi dado a 5 diretórios escolhidos por uma assembleia eleita por voto censitário. Quem se destacou contra a Inglaterra no período do Diretório foi Napoleão Bonaparte, tá? O que foi o golpe dos 18 Brumários foi o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, que instalou na França um governo chamado Consulado. O período do Diretório representou o governo de qual classe social na França? A alta burguesia, no caso aí, os girondinos que têm ascensão no poder, né? Então aí finaliza a Revolução Francesa e vem a Era Napoleônica. Dentro do livro de vocês está aqui a página, tá? O capítulo 4, a página 58, começa o governo de Napoleão Bonaparte em seu cavalo branco. Aí mostra a ascensão de Napoleão, general, né, da velha guarda, no poder. Então, vamos lá começar a leitura desse capítulo. Como é que foi a construção do Império Napoleônico? A gente já leu aquele resuminho de início, mas a gente vai continuar aqui, ó. Em substituição ao diretório, foi instalado o consulado sobre a responsabilidade de 3 cônsules. Napoleão Bonaparte, o primeiro deles, era quem tomava as decisões. Com Napoleão, as medidas voltadas à burguesia ganhar espaço e o poder se concentrou cada vez mais em suas mãos, né? Então, daí ele começa progressivamente a dominar o poder dentro do consulado, né? Em 1802, Napoleão Bonaparte estabeleceu o Consulado Uno, ou seja, um consulado único, através do voto censitário, né? Que está falando. No mesmo ano, tornou-se cônsul vitalício, né? Em 1804, um plebiscito permitiu que ele se coroasse imperador. À frente do governo francês, iniciou o processo de ocupação de outros territórios europeus. Em razão do poder conquistado, Napoleão transformou-se em um herói nacional, sendo considerado o mais bem-sucedido governante de sua governante e um herói nacional, sendo considerado o mais bem-sucedido governante de sua época, né? Carismático, foi visto como um gênio militar, determinado e ambicioso. Graças às suas campanhas militares, os ideais liberais espalharam-se por toda a Europa, contribuindo para abalar ainda mais as estruturas do antigo regime. Bonaparte também reatou os laços com a Igreja, rompidos durante a Revolução Francesa, né? E conseguiu que o Papa Pio VII, né, o Pio VII, fosse a Paris para a cerimônia de consagração como Napoleão I, né? Aqui a consagração no dia da sua coroação. Então, foi toda uma fase progressiva que Napoleão fez para se tornar imperador, né? Para que fosse considerado rei, conseguiu
o apoio da alta burguesia, depois o apoio do povo, que o simpatizava como grande expansionista, né? E, para ser coroado, teve a bênção da Igreja Católica. Bom, continuando aí. A consolidação dos valores liberais. Uma das medidas mais importantes de Napoleão foi avançar nas reformas educacionais iniciadas durante o período revolucionário. Em seu governo ganhou força a ideia de escola universal e laica, sob a supervisão e o controle do Estado. Houve atenção especial para a formação de futuros altos funcionários do Estado. Em 1804 foi promulgado o Código Civil, também chamado Código Napoleônico, tá? Como Código Napoleônico, que transformou alguns valores liberais da Revolução Francesa em leis, entre outras medidas. O Código garantia a igualdade dos cidadãos, né? Através dos direitos comuns, né? Feitos ali na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade perante a lei. Porém, em contrapartida, assegurava a propriedade privada, proibia greves e sindicatos, estabelecia a escravidão nas colônias francesas e restaurava a autoridade no período revolucionário, tá? A autoridade patriarcal, ou seja, o domínio dos maridos sobre as esposas, que havia sido abolido no período revolucionário, né, da Revolução Francesa. Dos seus quase 2.000 artigos, cerca de 800 tratava da propriedade privada e apenas 7 das relações de trabalho, o que revela o comprometimento do novo governo com a burguesia em detrimento das camadas populares, ou seja, aí a mulher ela não teria direitos, né? Bem como os escravos. Então, o ideal de direitos universais não foi abordado dentro do Código Napoleônico, né? Dava poderes ao homem, no caso. Mais tarde, o Código Napoleônico inspirou os códigos civis de diversas nações, tanto na Europa quanto na América. Para organizar as finanças do país, Napoleão criou o Banco da França, instituiu uma nova moeda, né, no caso, nacional, até hoje chamada de franco. Além disso, incentivou a industrialização e empregou milhares de pessoas por meio de um programa de construção de obras públicas, como estradas e portos, para aí haver um expansionismo, né, do seu território também, que o ideal dele era como ser Carlos Magno, fazer um longo império na Europa e até mesmo em outras regiões dominadas, principalmente pela Revolução Industrial, né, o comércio, para que expandisse também o seu comércio e a sua expansão de produtos manufaturados, né? A política militar. No plano externo, Napoleão enfrentou os vários países que vinham atacando a França desde o período revolucionário, venceu a maioria das batalhas em terras, mas acabou vencido no mar na tentativa de invadir a Inglaterra. Os ingleses eram a maior potência econômica e marítima do início do século XVIII e principal concorrente da França na disputa pela hegemonia mundial, tá? Então, Napoleão tem várias biografias, né, sobre Napoleão Bonaparte. Esse livro é o livro de vocês, da editora Telares aí. Os autores são Cláudio Vicentini e José Bruno Vicentini. Além do que, nós lemos outros livros, um deles é o resumo da coleção de Égia, aí várias coleções de Égia que eu peguei alguns resumos aí, que até hoje nem existe mais essa coleção, que é uma coleção de livros, um caso, uma coleção única de livros, né, que é chamado Caderno do Futuro, tá? Então, são textos básicos que a gente está lendo aí, tá? Então, continuando aí.
Como não teve sucesso em sua tentativa de invasão territorial, Napoleão Bonaparte tentou derrotar a Inglaterra economicamente. Assim, em 1806, ele determinou o bloqueio continental, proibindo qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o reino inglês. Ou seja, ele queria aí cortar vínculos para que a Inglaterra perdesse economicamente, né, seus domínios comerciais aí. Então tá mostrando aqui a ideia de Napoleão com bloqueio continental, né? Então aquele que não fosse de acordo com as ideias de Napoleão, né, e que tivesse aí defendendo os ideais industriais da época, no caso Inglaterra, entraria nesse bloqueio continental, né? Por ser economicamente dependente da Inglaterra, Portugal não acatou as ordens de Napoleão naquele período. Em represália, né, decidiu invadir, no caso Napoleão, né, invadiu o país. A corte portuguesa então fugiu para o Brasil, onde desencadeou em janeiro de 1808 sobre a proteção dos ingleses, tá? Desembarcou. O caso aí foi chamada a vinda da família, esse período é chamado a vinda da família real para o Brasil, tá? Em 1808, Napoleão, após o rei da Espanha, Fernando VIII, tentar também empreitar aí contra o governo de Napoleão, ele coloca em ascensão ao poder do trono de Fernando VIII, seu irmão, tá? José Bonaparte, e entregou o trono espanhol a José Bonaparte, seu irmão, que governou o país até 1813, enfrentando constante resistência do povo espanhol. As colônias hispano-americanas iniciaram um movimento de emancipação nesse período, né? Que depois resultaria nas primeiras declarações de independência da região, período de eclosões, né? Embates, eclosões da alta burguesia contra o absolutismo, né? Ideais de comercializar, aí vem o desejo do fim do pacto colonial que exercia Portugal e Espanha dentro da América, né? Isso acontece aí com a Inglaterra também, ali na América do Norte, foi fato que levou à independência dos Estados Unidos nesse período também, né? Bom, aliás, os Estados Unidos já estavam independentes nesse período. O fim do Império Napoleônico. A política expansionista de Napoleão fracassou, sobretudo em razão à falência do bloqueio continental. A economia francesa, basicamente agrária, não conseguia abastecer a Europa com os produtos industrializados antes vendidos pelos ingleses. Com a economia em colapso, o czar Alexandre I da Rússia optou por desprezar as ameaças de Napoleão Bonaparte, reabrindo os portos aos ingleses. Foi uma decisão anteriormente do czar de não se bater com a França, então ele aceitou o bloqueio continental imposto por Napoleão. Mas como começou a intervir no comércio, né, não chegar a abastecer os países da Europa, né, com produtos necessários, né, na época, né, como o capitalismo é consumista, então levava-se a crer que faltava aí produtos necessários à sobrevivência da população também, provindo principalmente da Inglaterra. O que a Inglaterra comercializava? Diversas coisas, né? Produtos industrializados, roupas, calçados, utensílios domésticos, né? Então, a Inglaterra era a mantenedora desse período. E os outros países também entraram nesse foco de revolução, desejavam também empreender a revolução industrial, né, nesse período. Com um exército mais fraco, os russos recuaram para o interior do país, mas antes queimaram tudo o que pudesse servir aos soldados franceses que vinham
atacá-los. Então, antes da empreitada de Napoleão Bonaparte em Moscou, o que fez Alexandre I? Ele queimou a cidade e tirou todo o cidadão da capital Moscou, tá? Para que não houvesse aí um massacre da sua população. Foi esperto, né? Fez um ideal igual queimar, Nero queimou Roma, né? Campos cultivados, pastos. Então, quando os soldados napoleônicos chegaram lá, viram que não tinham o que fazer, né? A empreitada de dominar a Rússia e tiveram que voltar, né? Como as tropas francesas carregavam poucos suprimentos e geralmente se abasteciam no território invadido, o resultado foi desastroso para os soldados franceses, né? Principalmente na volta, no frio rigoroso, muita doença levou os soldados à morte aí, enfraquecendo as tropas napoleônicas, né? Quando chegou a Moscou, o exército napoleônico encontrou a cidade incendiada e abandonada, sem abrigo e sob um rigoroso inverno com temperaturas inferiores a 30 graus Celsius, né? Negativos. Bonaparte ordenou a retirada das tropas. Quando o exército napoleônico lançou a França, porém, os países europeus já haviam composto uma nova e forte coligação para combatê-lo. Em outubro de 1813, em Leipzig, na Alemanha, né, as tropas francesas foram derrotadas por uma liga perdi aqui, desculpem. Uma liga formada pelos exércitos da Rússia, Prússia era a Alemanha, tá? Áustria e Inglaterra, em episódio que ficou conhecido como Batalha de Waterloo, tá? Ou a Batalha das Nações. Em 31 de março de 1814, os exércitos associados marcharam vitoriosos sobre a Paris, né, no caso, capital da França. Sem apoio político, Napoleão Bonaparte abdicou do trono francês, que foi assumido por Luís XVIII, né, no caso, irmão de Luís XVI, condenado ao exílio, que no início eu falei Luís XIV, mas foi Luís XVI que foi guilhotinado. Condenado, um erro aí, dentro do vídeo, esposa de Maria Antonieta, que foi aí o rei que foi guilhotinado junto com a família. No período de Revolução Industrial, obteve soberania sobre a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, em uma pensão de 2 milhões de francos anuais, né? Ainda recebeu pensão. Em 1815, Napoleão fugiu da ilha e não aceitou, né, essa situação. Ele foi coroado imperador e não aceitou, né, deixar o poder. Então, ele voltou à França em 1815, né, para tomar o poder novamente. É recebido festivamente pelo povo, claro, né, soldados e o povo, né, enquanto Luís XVIII fugia para a Bélgica, ficou com medo, né, de ser guilhotinado, né, porque que era o rei Napoleão Bonaparte, né, imperador no caso, ele assumia novamente o governo francês. Foi dito aí o período de 100 anos, 100 dias aí, os 100 dias que Napoleão dominou, né? Então, 100 dias e o exílio definitivo de Napoleão. As guerras napoleônicas provocaram a morte de cerca de 3 milhões de franceses. Para reorganizar seu exército, Napoleão teve de recrutar soldados muito jovens, né? Alguns com menos de 15 anos. Em seguida, tentou uma ofensiva contra os territórios das nações adversárias, né? Mas enfraquecido pela derrota na Batalha de Waterloo,
na Bélgica, de 18 de julho de 1815, né? A primeira batalha foi a Batalha das Nações, e essa segunda foi a de Waterloo, que definitivamente destrói, né, aí Napoleão, como eu comentei no primeiro, né? A primeira empreitada foi a Batalha das Nações, né? E a segunda empreitada em que derruba Napoleão ali na Bélgica. Terminava seu último governo, que durou apenas 100 dias, exilado novamente, dessa vez na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, a cerca de 1.900 quilômetros da costa da África. Então, deixaram Napoleão bem longe para que ele não pudesse fugir de novo, né? Mas ele já estava adoentado, né? Tanto que eu comento aí que dizem que ele foi envenenado, mas na realidade ele estava doente mesmo, um câncer no estômago. Napoleão morre em 1821, né? O Congresso de Viena. O que aconteceu? Em 1814, logo após as derrotas de Napoleão na Rússia, em Leipzig, as potências europeias reúnem-se em Viena, né, para determinar os pontos iniciais de como seria o fim do governo de Napoleão e a retomada das fronteiras territoriais dentro da Europa, né, porque com a Revolução, provinda principalmente de Napoleão, alguns territórios são tomados pela França. Então começa-se aí a redefinição das fronteiras dos países europeus, né, para restaurar a ordem no continente e redefiniu suas fronteiras que haviam sido modificadas pelas campanhas napoleônicas. O Congresso de Viena, como ficou conhecido, só foi efetivado em 1815. O caso aí do Conselho de Viena também foi restaurar a monarquia absolutista, tá? Com a derrota definitiva de Napoleão, presidido pelo ministro do Exterior austríaco, o príncipe Metternich, reuniu diplomatas de todos os estados que participaram das guerras napoleônicas, inclusive a monarquia francesa restaurada. As decisões, porém, foram tomadas pela Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria, né? Claro, porque a França é quem empreendeu o poder napoleônico, então quem seria punida? A França, né? Entre as decisões do Congresso de Viena destacou-se o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu, segundo os quais seriam considerados legítimos os governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Buscava-se, ainda tinha um líder francês nessa época aqui, determinando esses ideais. Por isso que veio para que também a França não perdesse seu poder, porque não foi culpa, na realidade, dos franceses, e sim de uma guarda que se ascendeu ao poder provinda de um general, né? Buscava-se, assim, restaurar as monarquias depostas e restabelecer a ordem do antigo regime abalado primeiro pela Revolução, depois pelas ideias liberais difundidas por Napoleão, atendendo aos interesses dos Estados vencedores. Essa união de diferentes nações em torno desses interesses, como ficou conhecida como Concerto da Europa ou Equilíbrio Europeu, tá? Continuando aí, de acordo com a reconstrução das fronteiras anteriores a 1789, contudo, não foi respeitado as grandes potências, aproveitando a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota no mapa a seguir, tá? Então tá mostrando aí como é que ficou a Europa nesse período, principalmente a região da França que foi tomada principalmente pelo governo prussiano, né? Após o Congresso de Viena, a Confederação do Reno, constituída por Napoleão em parte do território do Sacro Império Romano Germânico, foi derrubada. Em seu lugar surgiu a Confederação Germânica, que unia 38 estados autônomos
de língua alemã, liderados pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco, para garantir que suas decisões do Congresso fossem respeitadas. Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa Aliança, coligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. Além disso, instalou-se na Europa um clima reacionário, com perseguições de toda a ordem, fechamento de escolas e jornais, prisão de liberais e restabelecimento da Inquisição em alguns países. Muitos liberais optaram por se reunir em sociedades secretas como a maçonaria, a fim de combater o avanço reacionário absolutista. A Santa Aliança também buscou recuperar o domínio colonial europeu sobre as nações recém-independentes da América Hispânica, porém enfrentou a oposição dos Estados Unidos, que em 1823 estabeleceu a doutrina Monroe com o lema "A América para os americanos", ameaçavam declarar guerra à Santa Aliança caso seus membros intervissem nos países latino-americanos. A Inglaterra também discordou dos objetivos da Santa Aliança. Os países da Revolução Industrial tinham interesses em evitar qualquer tipo de restrição ao mercado e por isso apoiou as nações independentes da América contra a Aliança Reacionária. Contudo, a reação absolutista não durou muito tempo. Ainda na primeira metade do século XIX, uma nova onda de revoluções liberais cobriu a Europa, abalando de vez as últimas estruturas absolutistas. A partir de então, um forte nacionalismo surgiu nos países que haviam sofrido perdas territoriais depois do Congresso de Viena. Tá aí, as ideias de Napoleão e da Revolução Francesa persistiram aí, tá? Com o fim do absolutismo mesmo dentro da Europa, nesse período aí napoleônico, tá? Então, é aí a característica do governo de Napoleão, que foi até 1815. Depois o seu sobrinho tenta e teve aí dentro da Europa de novo, mas não consegue. E termina aí a era napoleônica, tá? Tenham um bom dia. Espero que tenham entendido